Olá, irmãos. O amor está no ar. E nessa vésperas do Dia dos Namorados, né, para nós como setorial de namorados, a comunidade me convidou para falar um pouco sobre algum tema relacionado à teologia do corpo. E eu escolhi esse tema de que o amor me explicou tudo, que foi um tema tirado de uma poesia de São João Paulo II e que é uma experiência também que eu vivi, me aproximando deste grande santo, né, me aproximando dos seus escritos, da sua intercessão também, e cheguei nessa conclusão: o amor ele explica tudo. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês um pouco, sobre quais são as características deste amor neste período que nós vivemos, que é o período dos namorados, né, o período de namoro, na verdade, e quais são as fases deste amor, né? Qual é a linguagem que este amor expressa? Como nós podemos crescer e bem viver este amor? O Dia dos Namorados, né, ele é este tempo de celebrar o amor e de também viver sacrifícios que esse tempo nos pede. Meu nome é Igor Rocha, eu sou consagrado na missão de Belo Horizonte, sou namorado da Isabela, minha consagrada preferida também da missão de Belo Horizonte. Para ela está sendo uma surpresa, né, assistir essa formação aqui junto comigo. Desde já peço, né, que rezem por nós também, pelo nosso namoro. Nós somos namorados já há 1 ano e 6 meses, né? Vamos fazer agora no dia 12, 1 ano e 7 meses de namoro, né? E essa experiência, gente, de que o amor me explicou tudo. E ele realmente explica tudo, né? É uma experiência, como eu disse, que eu vivi e que, se a gente pensar nas questões mais profundas da vida humana, né, o amor ele é capaz de explicar tudo. Se nós pensarmos de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou, né, por que eu existo, qual o sentido, a finalidade da minha existência, qual o significado do sofrimento, o significado da morte, né, o significado da vida, nós vamos ver que o amor ele responde todas essas perguntas. Essa foi a experiência de São João Paulo II também, né? Quando eu vi, por exemplo, um espetáculo da comunidade, que talvez muitos se lembrem, que era da Companhia de Artes, chamado Perfeição, No Limite do Amor. Esse espetáculo ele tinha uma música que falava justamente disso, né? Só o amor é capaz de nos fazer enxergar qual o sentido, a finalidade e a essência de tudo que há, né? Então, essa é a experiência. Só que o amor, como nós sabemos, ele muitas vezes é banalizado, né? Muitas vezes, como a palavra manga, né, da camisa, a gente pode falar da manga da camisa, a gente pode falar da manga fruta, e o amor, muitas vezes, nós chamamos de amor aquilo que não é amor, ou aquilo que ainda não é o amor maduro, ou o amor que nós somos chamados a viver, tanto quanto cristãos, mas principalmente dentro de um carisma específico dentro da igreja, né? Existe um caminho ao qual nós somos chamados a viver este amor, né, e a deixar que este amor possa amadurecer dentro das suas fases. E, e aí eu queria descer hoje um pouquinho com vocês, né, daqui a pouco, com a carta de São Paulo aos Efésios, que para mim a carta de São Paulo aos Efésios é a carta para as famílias, né? Na verdade, quando a gente pega a nota da Bíblia de Jerusalém, o início da carta de São Paulo aos Efésios, ela não está direcionada a Éfeso, ela está direcionada à igreja e tem um espaço, né? Ou seja, ela está direcionada à sua missão hoje, né? Aos namorados da sua missão particularmente, né? Neste tempo agora de Dia dos Namorados. É, e aí, São João Paulo II, ele tem uma sacada muito legal, né? Porque o nosso corpo fala, né? Nós sabemos disso, né? Se uma pessoa ela está ali retruncada, né? Nós vemos pela sua expressão corporal que ela está mais fechada, que ela está mais alegre, né? Que ela está feliz, né? Nós vemos essas expressões do corpo humano. E se nós ouvirmos, né, atenciosamente, orantemente, o que o nosso corpo quer nos dizer, nós vamos chegar a uma bela história de amor. Nós vamos ver que o nosso corpo, ele na verdade expressa um romance, né? Expressa uma bela história e que nós precisamos aprender a escutar, né? Às vezes nós não conseguimos ler a linguagem do nosso corpo e nós nos tornamos disléxicos, né? Nós nos tornamos ali analfabetos para aquilo que o nosso corpo quer nos dizer. Então, por exemplo, você já se perguntou por que existem dois sexos, né? É partindo disso que São João Paulo II pega e mergulha nas Sagradas Escrituras e, partindo da diferença entre homem e mulher, ele vai chegar em um mistério oculto em Deus desde toda a eternidade, né? Então, partindo dessa diferença entre homem e mulher, nós vamos chegar primeiramente em um mistério de Cristo e a Igreja, né? Que São Paulo vai falar lá na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, né? Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né? E esposas, submetei-vos aos vossos maridos como a igreja se submete a Cristo. E nós vamos falar também sobre essa questão, né?
Então, deste mistério de união esponsal entre Cristo e a Igreja, nós vamos também para um mistério ainda mais profundo, que é o mistério da própria Santíssima Trindade, né? Se nós vamos lá na Trindade, nós vamos ver que nós temos ali um amante, né, que é o Pai, a pessoa do Pai, que ama e se dá inteiramente ao Filho, né, como nós vemos no nosso seminário de vida no Espírito Santo, o Pai que se dá inteiramente ao Filho, o Filho que recebe e acolhe totalmente esse amor do Pai, e acolhendo ele se devolve também ao Pai em amor, né? E o Pai também acolhe, e esse movimento eterno, né? Essa dança de amor na Trindade ali, gera uma terceira pessoa, que é o próprio amor entre eles, né? Então, o amante e o amado que também é amante, o amante que também é amado, né? E este amor que é gerado, uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo, né? A família humana, ela é um sinal disso, né? Deste mistério escondido em Deus desde toda a eternidade, que é a família humana. Na verdade, o mistério escondido em Deus desde toda a eternidade é que Deus é amor, que Deus é uma comunhão de pessoas, e a família humana, ela é um sinal disso. Ou melhor dizendo, né, a relação entre homem e mulher é um sacramento, um sinal visível e eficaz de uma graça invisível. Então, quando a gente contempla o modelo, né, de relacionamento que nós temos, que é o modelo da própria Trindade, nós vemos que é algo completamente diferente de modelos que o mundo muitas vezes nos oferece, né? Então, nós vemos que nós somos chamados a um grande amor, nós somos chamados a um amor que gera vida, né? Nós somos chamados a um amor que passa também pelo sacrifício, como o sacrifício de Cristo e a Igreja, né? Cristo que se dá inteiramente à sua esposa também, que é a Igreja, né? Por exemplo, a gente pergunta, né, por que existem dois sexos? E nós vemos este grande mistério respondido, né, escondido na linguagem do nosso corpo. O corpo fala, né, o corpo fala este mistério, né? Mas nós poderíamos também nos perguntar, por que Deus te criou? Você já se perguntou isso? Por que que Deus te criou? E mais, Deus precisava ter te criado, né? Mas Deus nos cria nesta explosão de amor, né? Sabe quando você está muito feliz, que você não consegue mais conter aquela felicidade, que você quer compartilhar essa felicidade com alguém? É justamente dessa experiência da Trindade que Deus criou você, para compartilhar com você este amor, né? Então é aquilo que a gente sempre ouve, né? Nós somos criados por amor, nós fomos criados para amar, e só a realização dessa essência pode nos fazer felizes. E é a isso que nós somos chamados também, enquanto famílias humanas, né, e enquanto namorados que caminham para o matrimônio, né? Porque aí uma novidade, né? Se você está namorando, o objetivo seu é se casar, né? Todo namoro ele acaba, seja acabando mesmo, seja se acabando no altar, né? No noivado e no casamento. Então esta é a meta para a qual nós somos chamados, e nós precisamos deixar que este amor ele vá amadurecendo até poder dar este sim total no altar, que é um sim total, livre, fiel, fecundo e para sempre, né? Essas 5 características. Mas esse amor ele precisa passar por algumas fases. Isso é muito legal que São João Paulo II coloca, né? Ele fala sobre essas fases do amor no livro Amor e Responsabilidade, né? Quando ele ainda era cardeal, Karol Wojtyla, né? Ele fala de algumas fases, que a nossa amizade vai começando de uma amizade, né? Vai passando até chegar em um amor realmente maduro, né? Uma expressão cara a ele que é o amor autêntico. Então a primeira experiência, né, que a gente vai vivendo é aquela experiência da simpatia, né? Então você olha, né? Olha aí para o seu namorado, para a sua namorada, né? Se você estiver sozinho, né? Lembra dela aí. É uma pessoa simpática, né? E aí você começa primeiramente a ser atraído pela simpatia, né? Pelos valores também ali do corpo e do sexo, né? Ou seja, os valores do corpo no sentido mesmo da beleza, da bondade, né? Que existe ali naquela pessoa. Você começa também a ter uma atração pelos valores da masculinidade, né? No caso das mulheres, verem no homem a virilidade, a capacidade de firmeza, né? De sacrifício, de disposição, né? De coragem, de renúncia. E do homem de ver na mulher a feminilidade, o encanto, o cuidado, né, a beleza. Então, a partir dessa experiência da simpatia, e que muitas vezes nos ajuda também a camaradagem, né? Então essa experiência de ter algo em comum, né? Então nós dentro de uma vida comunitária, né, às vezes você compartilha um ministério, você compartilha um grupo de oração, você tem alguma experiência de trabalhar junto, por exemplo, frequentar a mesma escola. Então essa experiência de ter um trabalho, uma atividade em comum também favorece essa amizade, e de uma amizade que vai crescendo, que vai ali florescendo, né, que vai se desenvolvendo,
começo então a ter algumas atitudes de um amor que vai, sendo desenvolvido. Então, São João Paulo II, né, ele citando Santo Tomás de Aquino, ele diz que o amor ele é sempre uma atitude com relação a um bem, né. Então, primeiramente, eu quero o outro, porque o outro é um bem, né, então eu quero o bem que é o outro como um bem para mim, né. Então começa ainda numa atitude muito egoísta, que a gente nem pode dizer, né, assim, de um sentido num significado cristão já, né, que já é amor, né. Mas eu começo, né, é um amor que está começando a ser desenvolvido, eu quero o outro porque o outro é um bem. Aí depois eu dou um upgrade, né, eu dou um segundo passo, que eu começo a querer o bem para o outro, para que o outro seja um bem para mim. Ainda é algo muito egoísta, né, mas já elevou um pouquinho ali o nível, né. Eu começo a querer o bem para o outro, né, ainda que seja para que ele seja um bem para mim. Então este é o amor de concupiscência, né, que chama. A concupiscência é essa atração pelo outro, né, atração pelo bem que é o outro. E depois eu tenho o amor de concupiscência, que é esse, não é bem um amor, mas eu já estou desejando um bem para o outro, né, para que ele seja um bem para mim. Então eu já tive ali um avanço. Mas então eu chego em um passo que eu posso amar o outro sem me ter em conta, né. Quando eu chego nisso, esse é o amor de benevolência que ele chama. O amor de benevolência, ele não necessariamente é entre um casal, por exemplo. Ele pode ser um amor de um médico que cuida do seu paciente por amor, né, não pensando na dimensão financeira, né, mas que cuida, realmente quer cuidar, para uma pessoa que faz um voluntariado da comunidade, né, e que vai lá para Madagascar, para Chaves, e que está cuidando daquela pessoa ali por amor, sem se ter em conta, né. Só que quando nós falamos de um amor entre um casal, entre um homem e uma mulher, o amor ele é sempre uma intersubjetividade. O amor ele é sempre uma comunhão de pessoas, ou então não é amor. Senão a gente pode cair, por exemplo, no platonismo, né? Que eu estou ali amando a pessoa e tudo, e a pessoa nem sabe que eu estou interessado por ela, né? E aí a gente fica ali na friend zone, a gente fica naquela coisa assim. Mas não, o amor ele é uma intersubjetividade, ele é entre dois sujeitos que se amam e ele exige realmente essa reciprocidade, né, porque senão não é amor, você está quebrando a cabeça, você está, fazendo algo ali que, não é, né, não é aquilo que nós somos chamados, pelo menos enquanto namorados, né. Mas dentro de um namoro, né, então eu vou crescendo até este amor que eu começo a amar o outro sem me ter em conta, eu já estou mais próximo da essência do puro amor, mas ainda não é o último passo, né, e aí vem o próximo passo que fala muito para nós como Shalom, porque o último degrau do amor é o amor esponsal, né, que é este amor que já não quero amar o outro sem me ter em conta somente, mas eu quero me dar ao outro. Então é o dom de si, que é uma palavra muito cara a São João Paulo II, que nós, como Shalom, chamamos de oferta, né, oferta de vida. Nós pensamos isso com relação a Deus, né, então eu oferto a minha vida, a Deus, né, a minha juventude, os meus melhores perfumes, eu dou tudo a Deus, né. Mas existe também este dom de si ao outro, né, a sua vida é um presente para o outro, né. Então olha aí para a pessoa do seu lado, né, olhe na verdade para o namorado ou para a namorada e diga: "Você é um dom para mim", né. "Isabela, você é um dom para mim", né, tá aí também me assistindo. Então nós possamos, viver realmente essa experiência de se dar ao outro, né. Este já é mais próximo da essência do puro amor, que é o amor esponsal no nível humano e que é sinal deste amor divino, desta união de Cristo e da igreja. E o amor esponsal, ele é um amor também virtude, né, um amor virtuoso. Então é aquele amor que eu não vou simplesmente porque eu estou recebendo um prazer, mas aí vem aquela definição que eu trago muito, assim, de o que é o amor, né, o amor é uma livre decisão de dar a vida pelo outro, e é um amor que gera vida, né. A gente vê, por exemplo, na própria família humana, a geração dos filhos, né. Mas o nosso namoro também, dentro de uma vida consagrada, dentro de um carisma específico dentro da igreja, né, não importa se você é da obra, né, se você, no caso, pelo menos um dos 2 aí, né, é membro da comunidade, e o outro talvez seja algum amigo da comunidade ou da obra, ou mesmo dentro da comunidade, né, um consagrado, mas nós estamos, de alguma forma, unidos por este carisma, né, e nós somos chamados também a testemunhar este amor para o mundo. Então hoje, por exemplo, um casal que anda de mãos dadas, né, isso é um forte testemunho para o mundo, né. Uma vez um padre falava isso, o simples fato de estar ali de mãos dadas andando na rua, um homem e uma mulher, já é algo muitas vezes escandaloso, né, diante do mundo.
Então, o amor esponsal ele é esse amor integrativo, né? Ele não descarta as outras partes. Ele não descarta, por exemplo, o prazer, ele não descarta o desejo, ele não descarta a atração, ele não descarta a amizade, né? Na verdade, a amizade ela é o fundamento, né? Existe um fundamento humano e um fundamento divino. Existe Deus que nos abençoa, que nos confirma, né? Confirma a nossa escolha de um pelo outro, que vai também nos indicando, que vai com a sua providência agindo, né? Eu vejo muitos traços muito concretos, né? A caminhada, por exemplo, que permitiu que um amor fosse surgindo, né, entre mim e minha namorada, né, no namoro. Então, existem traços da providência divina que vai nos agindo, mas existem também os elementos humanos, né? Existe uma amizade que é uma base. Então, nós precisamos ir deixando que esse amor vá amadurecendo, né? Sem queimar etapas, vivendo o que é próprio do namoro no tempo do namoro, né? E deixar aquilo que é do noivado, aquilo que é do matrimônio, para aquele momento específico, né? Eu sou uma pessoa muito defensora, por exemplo, da caminhada, né? E vocês que viveram, né, a caminhada, divulguem, né, assim, incentivem para que as pessoas possam viver, porque realmente gera muitos frutos. Essa amizade, né, desinteressada que pode começar a ser ali gerada, né, e que vai dando seus frutos, né. Então isso é algo muito bom. E aí a gente precisa crescer neste amor, né. O amor, ele, como eu disse, o corpo fala, né, e o amor também ele tem linguagens que são expressas. Então, o sentido dessa formação, né, eu gostaria que nós percebêssemos como nós podemos crescer dentro do amor. Nós vamos mergulhar daqui a pouquinho na carta de São Paulo aos Efésios, né, como eu disse, mas eu queria trazer algumas coisas algumas luzes, né, que podem nos ajudar a deixar que este amor vai sendo amadurecido, né. Então uma das primeiras coisas é de eu não buscar simplesmente a minha realização, né. Pense aí, como está a sua postura hoje dentro do relacionamento? Você é aquela pessoa que simplesmente busca a sua satisfação, busca estar certo, os seus planos, os seus desejos, os seus sonhos, ou você já está construindo já um nós, né, uma vida em comum, né? Você já está pensando em mais se dar, né, do que receber, né? É muito aquela oração de São Francisco, né? São Francisco de Assis, e aí ele diz: "Ó mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna", né? Então nós precisamos dar estes passos de crescimento no amor. E aí eu queria trazer uma coisa muito interessante, né, e que pode nos ajudar muito nesse Dia dos Namorados, mas também da nossa vida daqui para frente, que é nós crescermos nas linguagens do amor, né? Existe um livro que se chama As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman, né, que é um best-seller, e que ele fala que o amor ele se expressa dentro de 5 linguagens, né, que nos ajuda também a crescer na manifestação de carinho, na manifestação de ternura e de uma forma de poder me dar também ao outro, né, não crescer na linguagem do amor para tentar conquistar a pessoa, né, porque muitas vezes a gente faz isso, né, e é algo bom também, faz parte do processo. Mas querer amar sem me ter em conta, simplesmente porque eu quero fazer o outro feliz, né. Eu tive uma experiência, assim, muito boa, assim, né, de um dia que eu falei: "Não, hoje eu vou simplesmente tirar o dia para fazer a Isa feliz", né. Eu quero hoje claro que não somos nós quem fazemos o outro feliz, né, ninguém pode colocar sobre si esse peso, né, porque ninguém é capaz de fazer isso, só quem é capaz de fazer o outro feliz é Deus. O outro pode ser feliz em Deus ao meu lado, né. Mas eu tirei o dia para fazer realmente, assim, colaborar, né, com a felicidade dela, de realmente, dar essa alegria a ela, né. E eu via que ela estava tão feliz naquele dia, né, e mesmo eu ficando cansado, né, pelos gestos de amor, de carinho que eu estava fazendo por ela, eh, isso simplesmente desapareceu, porque eu fiquei feliz ao vê-la feliz, né, e é uma felicidade de uma outra ordem, né. Então isso me fez ali dar um passo, né, de ver que realmente a felicidade não está num ensimesmamento, né, como diz o nosso fundador, não está naquela busca de autossatisfação, mas realmente no se dar, né. Então assim, as 5 linguagens do amor, né, ele fala, a primeira é palavra de afirmação, a segunda são atos de serviço, a terceira é o tempo de qualidade, os presentes e o toque físico, né, e o toque físico aqui no sentido de carinho, né, não na forma sensual, obviamente, né.
Então, palavras de afirmação é você dar elogios para a pessoa, né, você conseguir reconhecer aquilo de bom que há nela, né. Então, por exemplo, a namorada, né, vai e se arruma, né, ela está ali bonita e tudo, e elogiar, assim: "Nossa, como você está bonita hoje, né, como está cheirosa, como, essa roupa caiu bem em você". Elogiar também as virtudes, né, a comunidade nos ensina muito isso, assim, a elogiar o dom da vida do outro, né. Não só elogiar, mas louvar, celebrar, né, e assim, enaltecer as virtudes do outro, né, a sua, capacidade de doação de vida. Esses dias eu falava: "Nossa, minha namorada começou, a servir dentro do ministério da intercessão", né, e eu falando assim: "Nossa, eu descobri agora uma nova coisa que está me apaixonando mais ainda por você", né, vendo a sua forma de interceder, esse seu coração de intercessor, essa disposição de interceder pelos outros, né. Então são coisas, valores que às vezes a pessoa nem sabe que ela tem, né, e a gente vai, dando essas palavras de afirmação e o outro se sente feliz, né, como é bom se sentir, né, ali elogiado, né, e isso é algo bom. Então assim, existe as palavras de afirmação e existe também o tempo de qualidade. O tempo de qualidade é algo assim que é muito em falta, né, a gente vai conviver e a gente está simplesmente ali com o celular, né, ali, passa o tempo inteiro só mexendo no celular e a gente fica distraído, a gente vai conviver e tem uma televisão, a gente fica assistindo televisão ao invés de conviver com a pessoa que está do nosso lado, e perde um tempo que eu posso estar inteiro para o outro, né, eu sou todo teu, eu estou me entregando inteiramente a você naquele momento, né. Os atos de serviço, né, um amor que não se abre ao serviço, que não se abre a essa doação, né, ele ainda é um amor imaturo, né. Então, como você pode servir a outra pessoa, né? Então esses questionamentos eles vão nos ajudando realmente a dar estes passos, nesse crescimento do amor. O toque físico no sentido do carinho, né, isso é muito natural, né, dentro, de uma dimensão da castidade, obviamente, né, dentro daquilo que corresponde a este tempo de namoro, sem querer abraçar aquilo que não faz parte ainda, né. Mas o carinho, né, um beijo na testa, né, passar a mão no cabelo, muitas vezes, um abraço, né, poder deixar que o outro descanse no meu abraço, né, não um abraço sensual, mas um abraço que acolhe realmente, que é presença, que é este lugar seguro onde o outro pode descansar, né. E também a linguagem de presentes, né, que não necessariamente, né, claro, agora a gente está chegando no Dia dos Namorados, né, a gente já fica pensando em presentes, o que que eu vou dar para o outro, mas será que o seu presente corresponde àquilo que você quer se dar ao outro, né? Isso é algo muito interessante. Às vezes a gente só pensa de uma dimensão capitalista, assim, né? Como que, eu vou comprar uma roupa, eu vou comprar um perfume, mas às vezes você pode comprar algo, né? Ou não necessariamente comprar, você pode às vezes elaborar, né, com a criatividade algo que traz muito mais significado deste dom de si, né. Às vezes são coisas simples, são coisas singelas que eu posso dar algo de mim ao outro, né, que está expresso e simbolizado naquele presente que eu dou. Partilha aí de 2 em 2, o que que você achou, se você conhecia essas linguagens do amor, né, se você conhecia sobre as fases do amor e como que você pode, crescer nessa vivência desse amor virtude, deste amor doação.
Bom, então relembrando, as nossas linguagens do amor. O tempo de qualidade, palavras de afirmação, atos de serviço, eh, a presentes e o toque físico, né. Então essas são linguagens do amor que vão nos ajudando a manifestar este amor, este dom de si, de sair daquela experiência simplesmente egoísta, né, em que eu quero, naquele como São João Paulo II diz, do utilitarismo, né. O contrário do amor não é necessariamente o ódio, o contrário do amor é usar e ser usado, né. E muitas vezes a gente entra para o namoro numa postura assim, né. Então nós precisamos sair daquela postura egoísta e passarmos para essa experiência realmente de um amor que é sacrifício, né. E que vai começando nas pequenas coisas, né, nas delicadezas, no cavalheirismo, né, de um homem que é capaz de puxar a cadeira para poder, né, a namorada sentar, de poder pagar a conta, né, ou de saber também dividir a conta, né, em alguns casos, de poder também, ter essas pequenos cuidados, né, tá atravessando a rua, né, coloca a namorada para o lado dali do que os carros estão vindo, né, no caso dos homens. Então essas pequenas coisas que a gente sabe, né, sempre levar a mulher para o lado da calçada, todas essas coisas são belas, né, são formas de manifestação de cuidado, de carinho e que também evangelizam, né, as pessoas veem isso, né, e para elas é algo que resgata a beleza, né, o mundo será evangelizado pela beleza, né, que dizia Dostoiévski. E essa beleza ela realmente alcança, porque as pessoas já não acreditam hoje muito no amor, né. E este amor também que é paciente, né. Inclusive São Paulo diz, né, ele começa dizendo lá em 1 Coríntios 12, né, o amor é paciente, né, e às vezes a gente tem muita pressa para queimar etapas, para não viver aquilo que precisa ser vivido em cada momento, né. Eu falava, por exemplo, antes da nossa, partilha, né, de, essa experiência da caminhada, que favoreceu realmente o meu relacionamento, né, com a Isa. Então, neste momento, assim, da caminhada, eu já tinha esse interesse por ela, né, eu já gostava dela, mas ela ainda tinha uma amizade, existia uma abertura de coração dela, né, assim, com relação a mim, mas foi algo que foi sendo gerado com o tempo, né. Então, assim, eu como melancólico, né, assim, eu já fui logo dizendo de cara, né, que eu amava ela, né. Eu lembro que no dia que, a gente começou a namorar, aí a gente estava com uma amiga junto, né, que a gente foi pra conversar, né, com a família dela, e eu fui pedir a mão dela também em namoro, né, aquela forma bem tradicional. E aí quando eu fui lá, eu lembro que eu perguntei, né, pra essa amiga nossa, falei assim: "E aí, eu já posso dizer que eu te amo?" Ela: "Não, vai com calma, porque senão ela vai se assustar", né. Mas aí, muito, assim, emocionado, né, a princípio, mas depois eu fui e disse: "Eu te amo", né, e daquilo que realmente estava brotando dentro do coração. E ela me dizia, né, que ela, ainda não sabia o que era o amor, né, que ela ainda precisava descobrir, né, o que era, né. E aí eu dizia: "Não se preocupe", né, uma música que me marcou muito nesse tempo, né, era do Rosa de Saron, que diz: "Você nunca perde por amar, perde por guardar o amor", né. O amor é muito sério para ser vivido em vão, então ame, né. E aí eu falava: "Não, eu nunca perco por amar", então eu continuei amando, né, e eu falei assim: "Não, não se preocupe, né, eu estou aqui paciente, né, na hora que você quiser, estiver pronta e se estiver, você vai dizer", né. Então essa espera realmente e eu dizia para ela também que era a música que marcou o nosso namoro, né, que dizia: "Quando você for dizer que me ama, você já vai ter dito mais do que palavras", né. Então, na verdade e realmente foi isso, né, quando ela me disse, né, e recentemente nós celebramos aí 1 ano, né, que ela me disse, pela primeira vez. E quando ela disse, né, ela já havia dito mais do que palavras, né, através dos gestos, através do carinho, através dessas linguagens do amor, né, que a gente sempre procura exercitar. E você pode perguntar, né, para o seu namorado, para sua namorada, qual é a sua linguagem do amor, né? Ou se ela não souber, né, se ele ou ela não souber, você pode perguntar assim: se você pudesse escolher uma dessas 5 ou 2 dessas 5, para você receber só essa até o final da vida, qual você escolheria? Então, provavelmente, essa é a linguagem de amor mais forte daquela pessoa, né. E aí você precisa se exercitar também em todos, né, para você aprender a amar a pessoa de todas as formas possíveis, né. É um amor que é encarnado, né, um amor que passa pelo nosso corpo, que passa pela nossa decisão de querer realmente amar o outro, querer agradar o outro, querer,
né? Fazer um dom de si, dar algo de si ao outro, expresso, por exemplo, num presente, expresso em um carinho, expresso em uma palavra. É isso que isso vai nos educando, né? A amar, a dar a nossa vida ao outro. E o amor, ele é sempre encarnado, ou então não é amor, né? Por isso que São João Paulo II diz, porque Cristo se encarnou, o corpo entrou pela porta da frente da teologia, né? Então, Jesus, ele se encarnou. Então, a teologia, ela não é algo abstrato. A gente não está falando de algo na seara angélica, né? De um amor que ali é platônico, um amor que é desconexo da vida real. Não, o amor, ele precisa passar pelo meu corpo, ele precisa passar pelo meu sim, pela minha oferta de vida, né? Nós vimos muito isso dentro da comunidade. Eu preciso amar, por exemplo, derramar os meus perfumes a Jesus, né? Por meio da minha evangelização, por meio do meu serviço no ministério. E da mesma forma, né, dentro de um relacionamento, o amor precisa passar pelo meu corpo. Né? Por exemplo, se tem uma pessoa que está enferma, né, eu estar com ela no hospital, eu passar a noite com ela, né, eu preciso realmente me desgastar para saber que é amor. Como que você sabe que alguém te ama? Né? É quando você vê que aquela pessoa é capaz de sofrer por você. Né? As pessoas que você... Pensa aí, quem são as pessoas que mais amam você? Né? Você pode pensar talvez aí na sua mãe, né? Alguém assim que você tem certeza, essa pessoa aqui me ama. Provavelmente você tem essa sensação porque você já viu que ela foi capaz de sofrer por amor a você, né? Então, este amor que é sacrifício, esse amor que é capaz de dar a vida, né? Este amor que não está buscando simplesmente os próprios interesses, né? Mas que se dá, né? Quer se dar inteiramente ao outro. E também é um amor, né, que ele precisa se abrir aos outros, né? Nós não nos fecharmos nem em nós mesmos e nem no nosso namoro, né? Então isso é algo muito importante. Nós vivemos um relacionamento que é saudável, que é aberto, porque nós somos chamados, né, assim, agora pensando dentro do carisma Shalom, nós somos chamados a constituir famílias, né? Famílias santas, né, famílias novas para um mundo novo. E essas famílias precisam, dentro do corpo da comunidade, da família da comunidade, ensinar o que é ser família. Então, se nós vivemos o nosso relacionamento simplesmente numa perspectiva intimista, só ali eu e ela e tudo, isso não vai gerar frutos. Então, é um exercício, né? Às vezes é preciso um sair de si, um sacrifício para se abrir realmente aos outros, trazer as pessoas para dentro do nosso relacionamento, né? No sentido de, por exemplo, levar, como é bom, por exemplo, convivência no setorial de casais, né? Quando nós vamos todos como casais para poder conviver em algum lugar, vamos para um restaurante, isso é importante, né? Isso favorece o nosso relacionamento e de crescermos também no nosso relacionamento, no nosso autoconhecimento, dentro do corpo comunitário, né? O local assim que eu vivi os meus maiores processos de amadurecimento, de crescimento, é dentro da vida comunitária, né? Muitas vezes a gente sozinho, né, na nossa vida de oração e tudo mais, a gente não percebe coisas que dentro desse relacionamento, né, com o outro, né, então no meu caso com a minha namorada, mas também dentro da comunidade nós conseguimos perceber, né, as coisas vão aparecendo realmente. E aí eu queria pegar com vocês lá na carta de São Paulo aos Efésios, né? Então eu vou passar assim brevemente, né, pelas páginas dessa carta, né, que não é uma carta grande, mas que particularmente é um dos livros bíblicos que eu mais gosto, né? Então queria que vocês realmente pegassem lá Efésios 1, né? E aí, como eu disse, ele começa endereçando a todos, né? Então essa carta foi endereçada a você, né? E aí lá no versículo 3, olha que interessante, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Então, olha só, São Paulo está falando, bendito seja Deus pelo Shalom do Pai, né? Cristo é o Shalom do Pai. Deus nos abençoa. Quando um judeu desejava para o outro Shalom, né, como nós sabemos, ele desejava toda sorte de bens materiais e espirituais, que no Novo Testamento é a bênção por excelência, é a plenitude da paz, que é o próprio Cristo, né? Então é em Cristo, né? Nessa esperança nossa do céu, né? Como eu disse lá, o nosso namoro ele vai espelhar, né? E principalmente a partir do nosso matrimônio, mas nós estamos caminhando para isso, espelhar essa união entre Cristo e a Igreja, espelhar o próprio relacionamento da Trindade. Então São Paulo já começa isso. E bendito seja Deus por este carisma, meus irmãos, que nos uniu, né? Quantos de nós nos conhecemos dentro da comunidade, né? Eu, por exemplo, e a minha namorada, nós nos conhecemos dentro da comunidade. A comunidade favoreceu todo o nosso crescimento. Então bendito seja Deus por isso, né?
São Paulo ele começa com esse louvor, né? E quantas coisas nós temos para louvar, né? Nesse Dia dos Namorados, pela providência de Deus, por este carisma bendito, né? Pelo nosso namoro. Então, que hoje seja realmente um dia de louvor, de gratidão a Deus, né? E aí, olha só, nele nos escolheu antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Então aqui existe um mistério de eleição e de santidade, né? Este amor que se manifesta pela eleição de Deus por nós, mas este amor também que se manifesta da nossa resposta de santidade a ele. E aqui sempre pensando na dinâmica do nosso namoro, né? Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado. Né? Então é no amado Jesus Cristo, né? Que nós somos também filhos amados do Pai. E é no amado que nós somos também capazes de ser amantes, né? Ser aqueles que se doam, né? No sacrifício de Cristo. Né? Então é como Cristo, é dando a vida, né? É neste amor que esquece de si e que cada vez mais se preocupa com o outro, né? Como a gente vê no nosso escrito Amor Esponsal. Então, aqui a gente vê que tudo vem de Deus e tudo deve voltar para Ele, né? Nós vemos a graça de Deus, tudo vem de Deus, e a glória, né? Do louvor de sua glória, né? Na nossa revista Escuta agora, né? Recentemente, no retiro de transbordamento, nosso fundador dizia muito isso, né? Que Deus nos atraía à sua glória, né? Então tudo devolver a Deus, tudo viver para a glória de Deus, né? E aí nós vamos nos mergulhando realmente neste amor. E a experiência que começa com a filiação divina, né? Então a filiação divina, porque nós somos primeiro eu, Igor, filho de Deus, né? Shalom. E aí sim eu me abro ao meu estado de vida, no caso hoje, caminhando para o matrimônio. Né? Mas esse mistério da filiação divina, eu preciso crescer nas outras áreas da minha vida para poder também viver bem o meu namoro. Né? Não é deixar que ele seja o absoluto da minha vida. Né? Então, por isso, São Paulo ele começa falando ali, né, nós podemos trazer nessa visão, começa louvando pela sua vocação, né, pela vocação que nos uniu, por este mistério de sermos filhos de Deus. Né? Então, quanto mais nós somos crescendo também nessas outras áreas da nossa vida, melhor nós vamos viver o nosso amor dentro do nosso namoro. Né? Aí São Paulo ele fala aqui sobre o mistério da sua vontade e ele vai fazendo um louvor da Trindade. Né? Ele fala do Espírito Santo, ele fala sobre o próprio Jesus e ele começa a pedir, né, essa bênção de um espírito de sabedoria e revelação, lá no versículo 17 do capítulo 1, né, que no versículo 18, que ele ilumine os olhos dos vossos corações para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra. Né? Então nós não estamos no namoro de brincadeira, né? Nós não estamos vivendo este tempo e nem vivendo a nossa vida de qualquer forma. Né? E a gente precisa muitas vezes sair do espírito de engano, né? De viver um namoro simplesmente como se fosse algo uma brincadeira que eu estou vivendo ali, um tempo, sei lá, né, de viver de uma forma qualquer. Né, sair deste espírito de engano. Deus quer hoje iluminar os olhos do nosso coração para sabermos qual é a esperança que o nosso chamado encerra. A que nós somos chamados? Nós somos chamados a refletir a Trindade, a refletir o relacionamento de Cristo e a Igreja. Né? E aí São Paulo vai no capítulo 2 falando, nós estávamos mortos nos nossos delitos, né, e nós somos ressuscitados com Cristo. E nós somos ressuscitados com Cristo. Né? Jesus ele vem e ele realmente nos redime, né? Ele nos ressuscita e nos faz assentar nos céus com ele. E aí no capítulo 2, versículo 14 diz, ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro de separação e suprimido em sua carne a inimizade. Então Deus ele que vem realmente rompendo a inimizade e nos dando essa graça de unidade. E aí, no capítulo 2, ele vai falar várias outras coisas que são muito próprias do nosso carisma, né? Dá até a tentação de dizer, São Paulo é Shalom, né? Na verdade, não. Nós que somos cristãos, né? E a gente vê aqui, criar em si mesmo um só homem novo, né? Então, essa novidade do Espírito, estabelecendo a paz, um só corpo, né? Anunciou a paz, num só Espírito, temos acesso ao Pai. Somos membros da família de Deus, habitação de Deus no Espírito, né? Templos da Santíssima Trindade. Então ele vai falando sobre todas essas graças, e aí eu vou pular lá para o capítulo 3, né? Eu convido você depois a rezar, né? Com toda essa passagem, com todo o livro dos São Paulo aos Efésios, né? A carta de São Paulo aos Efésios, melhor dizendo. Ela é bem pequenininha, ela tem 6 capítulos, né? Talvez até você rezar um por dia, fica essa sugestão, né? Um capítulo por dia. E descer realmente, tem muitas coisas aqui muito preciosas, né?
E no capítulo 3 ele fala deste, lá no versículo 9, ele fala deste mistério oculto em Deus desde toda a eternidade. Deus é amor, Deus ele é comunhão de pessoas, e é isso que nós somos chamados a refletir. E ele está caminhando para isso, né, para chegar neste ápice. E aí ali no versículo 14, né, capítulo 3, versículo 14, ele faz uma oração que eu queria agora que você lesse comigo aí como uma oração mesmo, né, e se abrisse a essa graça e essas promessas de Deus que estão aqui para nós. Por essa razão, dobra os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra, para pedir-lhe que conceda, segundo a riqueza da sua glória, que vós sejais fortalecidos em poder pelo seu Espírito, no homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações e que sejais arraigados e fundados no amor. Assim tereis condições para compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. E aí olha a promessa de Deus para nós. Aquele cujo poder agindo em nós é capaz de fazer muito além, infinitamente além de tudo que nós podemos pedir ou conceber. A ele seja a glória na igreja em Jesus Cristo por todas as gerações dos séculos dos séculos. Amém. Então é isso, Deus Pai, ele é a fonte de toda a paternidade, né? É a partir da pessoa de Deus Pai, o nosso matrimônio, como Shalom, né, ele se inspira na pessoa do Pai, né? Dobro os meus joelhos diante do Pai, que é fonte de toda a paternidade, né? A partir dele toma o nome toda a família no céu e na terra, né? Então é na Trindade que nós trazemos este modelo. E aqui a promessa de Deus para nós. Deus é capaz de fazer mais e infinitamente mais de tudo que possamos pensar ou conceber, né? Então essa é a promessa para nós, né, neste Dia dos Namorados, nessa véspera, né, antevéspera do Dia dos Namorados. Deus ele quer realizar ainda muito em nós, né? Deus quer realizar muito algo ainda no seu namoro. Quando Deus ele une, meus irmãos, duas pessoas em namoro, e quando ele forma uma família, ele está mudando o curso da humanidade, né? Se você pensar dos seus filhos, netos, bisnetos, toda a história da humanidade foi mudada a partir daí. Esses dias eu estava brincando, né, com a minha namorada, mas que é verdade, a gente não sabe se a gente vai ter, por exemplo, um filho que vai depois se tornar, por exemplo, padre, né? Ou que pode se tornar bispo, ou quem sabe um papa, né? Pensa, por exemplo, os pais de São João Paulo II, né? Jamais imaginaram que teria um filho que iria mudar ali a história da humanidade, né? Então, assim, isso é muito sério, né? Aquilo que nós estamos vivendo faz parte de uma providência de Deus que vai mudar o curso da humanidade, né? Isso é muito forte. Às vezes a gente vive de uma forma qualquer e não se toca dessas realidades, né? Então, continuando, no capítulo 4, né? E aí eu vou passar realmente um pouco mais rápido, nós não vamos ter tempo de ler tudo, né? Infelizmente. Mas a gente vê ali que no capítulo 4 ele já começa uma chamada muito forte à unidade, né? Então ele fala para nós crescermos na humildade, na mansidão, na longanimidade, né? Ou seja, na grandeza de alma, e ser suporte uns dos outros na unidade do Espírito, né? Suportai-vos uns aos outros. Suportar é ser suporte, né? Então você reconhece aquela fraqueza da sua namorada, do seu namorado, mas você precisa ser suporte, ajudar com que ele se levante, não derrubá-lo mais ainda, né? E aí a gente muitas vezes quer apontar as fraquezas, a gente quer aquela postura truculenta, né, ali de brigas, de coisas. Não, vamos ser suporte, né? Vamos levar as coisas para a oração, deixar que na oração Deus vá ordenando as coisas, acalmando os ânimos, né? E ser suporte um para o outro. Essa grandeza de alma, essa generosidade, não querer viver simplesmente os meus interesses, né? Mas ser capaz de me abrir ao diálogo e de querer também o bem do outro, né? E não apenas o meu. Ter esse espírito de mansidão, humildade, né? Humildade, ela faz toda diferença, né? São Paulo vai falar depois lá de não dormir brigado, né? Não deixar que o sol se ponha sobre o nosso ressentimento, né? Então, nos casais, isso é muito forte, né? O pessoal brinca que dormir brigado é dormir abraçado com o diabo, né? É uma brincadeira, assim, às vezes a gente fica um pouco assustado com isso, né? Mas realmente, assim, né? Quantas vezes o meu namoro já foi salvo justamente por essa sabedoria, né? Tipo assim, a gente tá ali brigado, já vai se despedir e tudo mais, mas assim, não, peraí, não vamos embora brigado desse jeito, não. E a gente vai, se reconcilia, e graças a Deus, né? E Deus intervém, né? Assim, eu louvo muito a Deus, né? Pela Isa, assim, que é uma pessoa muito humilde, né? Que é capaz de reconhecer quando errou e vir e pedir perdão, né?
E isso realmente salva muito, né? Então nós temos que ter essa postura de humildade, de mansidão. E aí São Paulo ele entra, né, ele vai falando de eh, outras coisas também, né? Então, por exemplo, dentro desse corpo comunitário, nós vivemos uma missão, né? Você tem uma missão dentro do corpo comunitário e o seu namoro também, ele eh, tem uma missão, né, dentro do corpo comunitário, dentro do mundo da igreja, né? Então ele fala, por exemplo, aqui dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Cada um tem um tipo de vocação. Quer ver? Se a gente pensa em alguns padres, né? A gente vê que tem padres que têm um carisma de apóstolo, que é aquele padre que tem um dom de governo, realmente ali, né? De governar uma paróquia, né? A gente pode pensar aqueles outros padres que já são profetas, né? Os padres abertos ao espírito, às moções do espírito, que tem aquele dom assim de revelação, né? Que são aquelas pessoas que você olha, nó, que pessoa ungida, né? Outros já são evangelistas, é aquele padre de povão que pega aquela multidão, que pega ali 6.000 pessoas, né? E que sei lá, que é realmente de evangelização, assim, mais querigmática, né? Você tem aquele outro que é pastor, né? Eu tenho um padre que eu vejo sempre, assim, que ele vai na procissão de entrada e vai cumprimentando cada pessoa. Ele não é aquele padre que dá aquelas pregações, né, ungidas, aquelas pregações muito, não sei, assim, de um conteúdo muito sólido e tudo, mas é aquela pessoa, aquele padre que visita a casa de cada família, conhece a realidade de cada um, aquele carisma de pastor, né? Outros que têm carisma de doutores, né, de ensino, do carisma de ensino, né, de ser mestres, né? Então existem, cada um tem uma via, né, um chamado ao qual é chamado. E nós precisamos, como pessoas, como namoro, como namorados também, abraçar a nossa missão dentro do corpo comunitário, né? Ser referência também para outros jovens que estão chegando. Quando a gente começa a namorar, começa a vir aquele tanto de gente pedindo intercessão, pedindo conselhos, né? Para como caminhar também para o namoro, né, ou no discernimento do estado de vida. Cresce o nosso relacionamento com celibatários, né? Agora esses dias a gente teve uma missa de votos no celibato, né? E o carinho dos celibatários por nós e de nós também, né, com os celibatários. Então, nós abraçarmos este namoro também dentro do corpo comunitário. E para isso a gente precisa viver um processo de maturidade humana, né? Então lá em São Paulo, na Efésios 4:14, né, diz: assim não seremos mais crianças, né? Joguetes das ondas, agitados por todo o vento de doutrina, presos pelas artimanhas dos homens e da sua astúcia que nos induz ao erro, né? Então nós precisamos viver este processo de amadurecimento humano, né? De amadurecimento espiritual e humano, porque senão eu vou viver sempre como criança. Sempre criança é o quê? É que quer a sua própria satisfação, que é inconstante, que não é capaz de tomar decisões, não é capaz de sacrifício, de se dar, de amar, né? Então, nós precisamos realmente nos estabelecer como homens e mulheres maduros, né? E aí, tudo isso, São Paulo estava nos preparando para chegar agora aqui no coração, né? O coração da carta de São Paulo aos Efésios, né, no meu entender, é Efésios 5, de 21 até o versículo 33. Mas esse capítulo, que é mais conhecido por nós, né, ele está aqui situado entre, obviamente, o capítulo 4 e o capítulo 6. E no capítulo 4, São Paulo ele vai falar assim: por isto, lá no versículo 17, por isto, portanto, digo no Senhor e testifico, não andeis mais como andam os demais gentios, na futilidade de seus pensamentos, com entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus e pela sua ignorância e pela dureza de seus corações. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para praticarem avidamente toda a sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim de Cristo, se realmente o ouvistes, e como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados, a remover o vosso estilo de vida anterior, o homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente, e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade, na verdade. Né? Então, aqui ele está falando, nosso chamado não é viver como o mundo vive, não é viver como os pagãos, não é viver na dinâmica do usar e ser usado, não é viver dentro da dinâmica da impureza, não é viver dentro daquilo que foi a nossa vida velha. Né? Nós morremos com Cristo, né? E agora nós ressuscitamos com Ele para uma vida nova. É como homens novos, como São Paulo foi nos preparando, que nós somos chamados a viver também o nosso namoro. Né? Então ele começa falando, sair da lógica dos pagãos, porque se não for assim eu não vou compreender aqui o coração dessa passagem.
E aí eu vou pular essa passagem mais importante e vou lá para o final, que é Efésios 6, né? Que é aquela passagem tão conhecida por nós do combate espiritual, né? Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Lá no versículo 6, versículo 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti a armadura de Deus para poderdes resistir às insídias do diabo, pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, com os espíritos do mal que povoam nas regiões celestiais. Por isso, deveis vestir a armadura de Deus para poder resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os rins com a verdade, e revesti-vos da couraça da justiça, e calçai os pés com zelo para propagar o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo tempo no Espírito, e por isso vigiai com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E aí São Paulo ele vai terminar dizendo sobre um amor perene, né, lá no último versículo, falando que é isso que ele nos chama, um amor perene, um amor que permanece, né? Então, assim, olha só, São Paulo estava nos falando, nos revestirmos totalmente de Deus, sermos tomados por Deus dentro de um combate, né? Nós estamos inseridos, primeiro, nós não estamos, no capítulo 4, né? Nós não estamos dentro da dinâmica dos pagãos, nós não estamos naquela dinâmica de um amor utilitarista, de impureza e de etc. E segundo, nós estamos inseridos dentro de um combate espiritual, porque, como eu disse, um namoro, né, e uma família depois muda a história da humanidade, né? Então o demônio, como ele sabe que a família é aquilo que mais revela a Deus neste mundo, né, é um sacramento, né, um sinal visível da Trindade. Então, como ele sabe que é o que mais revela Deus, é a maior analogia, né, que é a analogia esponsal, segundo São João Paulo II, então é justamente aqui que ele vai atacar. Então nós não podemos brincar, né? Nós não estamos na lógica dos pagãos e nós estamos inseridos em um combate espiritual. Dentro desse contexto, né, e de tudo que São Paulo nos preparou até aqui, nós podemos entender qual é o grande mistério escondido em Deus desde toda a eternidade. Né? Nós podemos entender qual é o sentido do nosso matrimônio. Né? O sentido do nosso namoro é o matrimônio. O sentido do matrimônio está expresso aqui em São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5. Né? São Paulo ele vai falando, sede submissos, no versículo 21, sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam a seus maridos como ao Senhor, porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos maridos. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar as próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, pois ninguém jamais quis mal à sua própria carne. Antes, a alimenta e cuida dela, como também faz Cristo com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se ligará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É grande este mistério, ou poderíamos dizer sacramento. Refiro-me à relação entre Cristo e a sua igreja. Em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido. Então olha só que interessante, né? Às vezes as pessoas, os homens principalmente, pegavam esse trecho, né, e começavam a falar, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, e fechava a Bíblia e pronto, né? Tava tudo certo aqui. Mas não, se a gente for ver, o que significa submissão? Submissão é estar sob a missão, estar debaixo da missão. Ou seja, mulheres, deixem que os namorados, deixem que os maridos de vocês exerçam a missão deles. E qual é a missão do homem? Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como que Cristo amou a igreja e se entregou por ela? Na cruz, né? Por meio do sacrifício da própria vida, né? Por meio desta doação. Então, se a gente olhar na balança, né, pesou mais para o lado do homem. Né? Nenhuma mulher, assim, de todas que eu conversei até hoje, eu conversei com muitas sobre isso, né? Em pregações, em palestras e etc., né, em várias idades,
nunca vi uma mulher que se importasse de se submeter a um homem que vai dar a vida para ela como Cristo amou a igreja. Então, quando a gente está falando aqui, a gente está falando dentro de um contexto, não é no contexto de um chauvinista, de um machista, como assim eu vou me submeter, né, a um homem que... Não, nós não estamos na lógica dos pagãos, e nós estamos dentro da lógica de um combate espiritual e de algo que é um sacramento, que é um sinal visível de uma realidade invisível, da Trindade e de Cristo e a igreja, né? Então é dentro dessa atmosfera que nós estamos falando, né? Então, e São Paulo fala também no versículo 21 que é a mútua submissão, né? Então é um respeito e uma submissão no sentido de estar sob a missão, deixar que homens deixem que as mulheres sejam mulheres, né? De viver toda a dimensão da sua feminilidade. E mulheres deixem que os homens sejam homens e vivam as dimensões também da sua masculinidade. Quando eu me coloco diante do outro, eu tenho que ter esse respeito de que a terra que eu piso é uma terra santa, né? Então, tira as sandálias dos pés, porque a sandália que tu pisas é uma terra santa, né? E ter essa postura sempre de uma reverência, né? De tocar, né, no outro como se toca um sacrário, né? Se eu não tiver também, por exemplo, cuidado com o meu corpo, como eu tenho cuidado com Jesus na Eucaristia, como eu tenho com a liturgia, né? O nosso corpo ele é algo litúrgico, né? A beleza precisa ser litúrgica também. Inclusive o nosso corpo ele foi criado para a liturgia, né? Os nossos olhos foram feitos para ver aquele mistério que a gente contempla, né? Os nossos ouvidos, né? Então, se a gente pensa na Santa Missa, as músicas da celebração, o nosso olfato, né? Do incenso da liturgia, aquele cheiro, né? Do óleo, do incenso, o nosso paladar, né? De receber a Eucaristia, então, os nossos sentidos são tomados, né? Pela Eucaristia aí, né? Em parênteses. Mas também o nosso corpo, eu preciso cuidar ali, tem uma palestra do Padre Léo que ele diz isso, né? Eu preciso cuidar da unha do meu pé como eu cuido ali da toalha do altar, né? Eu preciso ter este cuidado com o meu próprio corpo, porque o meu corpo expressa também, não só a minha pessoa, mas expressa também o próprio Cristo, né? Ou a igreja, né? Então é preciso ter este cuidado com o próprio corpo também por amor ao outro, né? Ninguém merece uma pessoa que não é bem cuidada, que não está ali realmente cuidando, né, de si, também por amor ao outro, né? Então tudo isso faz parte, né? Todos os sacramentos eles passam pelo nosso corpo, né? E o amor também ele passa, a gente vê nessa passagem, né, que os sacramentos passam pelo corpo, o batismo, né? É o nosso corpo que é banhado pela água, né? Como o Cristo esposo que está dando os banhos das núpcias à sua esposa. Se a gente pensa no sacerdócio, né? É o Cristo esposo que está dando a sua vida pela igreja, sua esposa, né? Isto é o meu corpo entregue por vós. E o padre, ele é um pai, né, que está ali, que foi formado num seminário, né, que vem ali de semente, né, de sêmen, e que aí é um homem, né, por isso que é um homem, que ele é capaz de dar a vida pela sua esposa, né, é o homem dando a vida pela mulher, e ao dar a semente da vida através da palavra, da Eucaristia, fecunda o ventre da igreja, né, que é o batismo, e gera novos cristãos, né? Então tudo está permeado por este grande mistério que nós somos chamados a refletir, né? Então partilhe de dois em dois aí se você tinha noção que o seu relacionamento ele é chamado a refletir a Trindade, que é chamado a refletir esse relacionamento entre Cristo e a Igreja, e que se você tinha essa dimensão de que realmente o nosso amor ele muda o curso da história e também revela esses mistérios escondidos em Deus desde toda a eternidade.
Bom, então, meus irmãos, eu espero que com esta pequena partilha, né, possa ter contribuído um pouquinho com vocês para ajudar a nós compreendermos, né, o que o nosso chamado encerra, né? Como diz São Paulo, a esperança que o nosso chamado encerra. Nós somos chamados ao amor, né? Nós somos criados por amor, fomos criados para amar. E só a realização dessa essência pode nos fazer felizes, né? Como a gente vê lá no espetáculo também Canto das Ilhas, que diz isso de uma forma muito bela. Então nós somos chamados a este amor que gera vida, né? Que gera vida desde já, né? Que gera vida no sentido de dar a nossa vida um ao outro, né? De vivermos, celebrarmos neste Dia dos Namorados, por exemplo, este amor, né? Mas também os nossos sacrifícios, nossos pequenos sacrifícios. E de alguma forma podermos crescer neste amor, né? Reconhecer quais são as linguagens do amor e como eu posso manifestar o meu amor ao outro, né? Porque isso é algo belo, né? O amor ele traz junto consigo também, né, a bondade, a verdade, a beleza, né? Então, quando nós vemos o amor, ele é sempre uma atitude com relação ao bem, né, de se dar como um bem ao outro. E este querer também ser um bem para poder se dar ao outro e ser um bem para o outro, eu vejo muito aí também a nossa via de santificação, né? A santidade dentro do matrimônio, ela passa muito por isso, porque a santidade é de buscar também este bem, né? O bem que é Cristo, de se configurar a Ele. Então eu começo a me configurar a Cristo, né? E busco este bem para mim, para que eu possa ser um bem para o outro, né? Eu quero ser santo não em vista de mim mesmo, mas para Deus e para os outros, né? Então eu vou buscando a santidade e assim eu vou também santificando, né? Eu vou também evangelizando, eu vou também dando isto que eu tenho de melhor, o meu precioso tesouro, que é Cristo também, comunicando ao outro, né? E vou recebendo também neste socorro mútuo, né? Então é algo muito belo chamado ao qual nós somos chamados, né? Dentro deste caminho de namoro, né? Então não vivamos de uma forma qualquer, né? Aproveitemos este Dia dos Namorados para manifestarmos realmente o nosso amor, manifestarmos o nosso carinho, né? Um pelo outro, de podermos dar algo de nós mesmos ao outro, vivemos este dom de si, né? Esta oferta que a gente fala tanto, né, com relação a Deus, e é isso que nós somos chamados, mas nós precisamos aprender também a viver isso dentro do nosso namoro. Quanto mais nós vivermos isso com relação a Cristo, né, vivendo com relação a Cristo este amor de doação total de vida, né, de oferta de vida, de serviço, aprendendo a viver por meio da oração profunda, né, da oração de intimidade com Deus, né, de parar ali com o nosso esposo, daquele tempo de qualidade para com Deus, né? Você já pensou nisso, de viver um tempo de qualidade com Deus? Você realmente tirar ali, né? A gente vai para rezar, a gente não leva o celular junto, né? A gente deixa o nosso celular no modo avião, porque a gente vai fazer uma grande viagem ali, deixa o celular ali de canto e estamos inteiros com o nosso amado, né? Então nós vamos exercitando isso com Cristo, né? Nós vivemos ali a palavra de afirmação para com Deus, que é o nosso louvor, né? E nós recebemos também, a gente pode pensar de nós para com Ele e dele para conosco, né? Então, o tempo de qualidade, Deus está se entregando inteiramente a nós ali, na Eucaristia, nos esperando, né? Ele também se dá inteiramente a nós. Nas palavras de afirmação, para nós, de nós para Ele é o louvor, e dele para nós, nós temos aqui toda a Sagrada Escritura, né? Como uma palavra de afirmação de Deus para nós, né? Que o Evangelho que nos afirma ali no caminho do bem, né? Se a gente pensa em presente, né? Qual é a única coisa que você tem que não veio de Deus, não foi Deus quem te deu, e que você pode dar a Ele como presente, né? Que Igor, mas eu vou dar a minha vida. Tá, mas a sua vida foi Deus quem te deu. Existe algo que não foi Deus quem te deu, né? E que você pode dar a Ele como um presente, que Ele acolhe como um presente. É o seu pecado, né? Seu pecado não foi Deus quem te deu. Então você se dá inteiramente a Deus, inclusive dando o seu pecado, que é aquilo que não foi Ele quem te deu, você está dando para Ele, Ele recebe e ali Ele te perdoa, né? E também Ele se dá, né? Se dá a você na Eucaristia, se dá a você nos sacramentos, né? Na reconciliação. Deus está sempre se dando a nós, né? Se a gente pensa em presentes. Atos de serviço, como que a gente pode servir a Deus, né? Servir a Deus cada vez melhor. Nós podemos servir por meio do nosso ministério, por meio da nossa vida comunitária, por meio da oração, por meio da liturgia. Existem várias formas de servirmos a Deus, e Deus também nos serve, né? Ele também é aquele que se abaixa e que vem lavar os nossos pés, né? Como lavou os pés dos apóstolos. Então, Jesus ele faz vários atos de serviço, né? A sua providência é sempre um ato de serviço dele com relação a nós, né? Então, nós somos chamados também a viver esses atos de serviço. Falei do tempo de qualidade, falei das palavras de afirmação, presente, atos de serviço,
E o toque físico, né? Então, o toque físico, quando eu posso tocar em Cristo e Cristo também toca em mim através da Eucaristia, né? Então, ali eu toco realmente no céu, né? Eu toco neste grande mistério escondido em Deus desde toda a eternidade. E a Eucaristia, ela é a fonte também para o nosso relacionamento, é a fonte do matrimônio e do nosso caminho para o matrimônio, né? Porque São João Paulo II tem uma frase muito desconhecida, né? Que é difícil achar ela em português, mas que me toca muito, que o matrimônio está constantemente a lembrar ao mundo e à igreja o que aconteceu naquela cruz, né? Isto é o meu corpo entregue por vós. Então, em cada ato do matrimônio, né, em cada ato conjugal, mas em cada ato da vida do casal, né, está lembrando, por meio dos pequenos sacrifícios, por meio das pequenas ofertas, este grande mistério, né? Isto é o meu corpo entregue por vós, né? Deus, ele é amor, ele é uma comunhão de pessoas, é a isso que nós somos chamados. Então, desejo a vocês, né, que vocês possam realmente crescer neste amor, né, conhecer este amor que é uma pessoa, né, que é Jesus Cristo, cada vez mais, e vivendo essa experiência, alimentando essa experiência de amor com Jesus, né, por meio dessa relação profunda de esponsal, de intimidade, poder também crescer na vivência do seu namoro, né, e alimentando também de uma forma casta, de uma forma sadia, de uma forma cristã, evangélica, né, dentro da vontade de Deus, este amor também ali no seu namoro, poder também crescer, né? O nosso relacionamento com Deus e com os outros é muito próximo, né? Diria que é uma coisa só, né? Quanto mais nós crescemos na amizade com Deus, mais nós crescemos na amizade com os outros e vice-versa, né? Então, desejo isso a você, que você possa realmente dar passos, né, e crescer realmente neste amor, que é algo belo e essa beleza possa evangelizar o mundo. Por fim, eu queria também aproveitar, né, a Magna, na nossa última formação, né, ela pedia oração por ela e pelo Silvio, e hoje também eu quero aproveitar, né, peço a oração de vocês pelo meu namoro, né, por mim e pela Isa, e dizer também que contem com as nossas orações